Bom dia, a paz do Senhor. O meu desejo nesta manhã e a minha oração é que a sua noite tenha sido muito boa, que o seu amanhecer tenha sido melhor ainda, que você seja alimentado com a palavra de Deus, que você tenha alimento material para se alimentar também. Mas eu quero te dizer, Deus está na sua vida. Eu quero te dizer e te lembrar que você é especial para Deus. Eu quero te avisar que Deus não esqueceu de você. Deus não esquece dos seus. Deus está olhando para mim e para você nesta manhã mais uma vez. É Ele quem está te guardando, te livrando de todo mal. É Ele que está conduzindo você para o seu trabalho. Talvez você esteja indo agora para o seu trabalho, você esteja no seu carro, no trem, no metrô, indo de bicicleta, de moto. O importante é você saber que você não está só. Deus está com você. Olha que coisa maravilhosa. E outra coisa, você está sendo alimentada nesta manhã pela palavra de Deus. Nós vamos meditar hoje, nessa manhã, abençoada por Deus, falando de uma coisa que Jesus falou. Nós falamos aqui no outro vídeo de devocional, falando que Jesus disse que ele era a porta das ovelhas, o caminho, a verdade e a vida, e a videira verdadeira, mas que o Pai, Deus, era o lavrador. Hoje nós vamos falar uma palavra que Jesus falou no Evangelho de João, no capítulo de número 6, eu vou ler versículos 33 ao 35. Evangelho de João, capítulo 6, versículos 33, 34 e 35. Nós vamos meditar um pouquinho sobre isso aí. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhe disse, presta atenção, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Olha só, versículo 35 desse capítulo de número 6 do Evangelho de João, é a nossa meditação hoje. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Olha só, você conhece pão? A gente toma café. Nossa, tomar o café da manhã e não ter um pão, gente do céu. Pense que é uma coisa, olha, é meio triste. Pão, olha só, pão, isso aqui, tá vendo? Eu trouxe um pedaço de pão, olha aqui. Pão, alimento para a nossa vida material. E Jesus, ele diz assim, eu sou o pão. Que coisa abençoadora. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca terá fome. Não terá fome. E quem crê não terá sede. Olha só. Pão e água. Água, ó. Pão e água. E Jesus diz assim, eu sou o pão da vida. E que coisa interessante. Olha, quando a gente pensa em pão, a gente pensa logo em alimento, em saciar nossa fome, não é? Às vezes, quando nós passamos assim, vamos caminhando e tem uma padaria, né? E a gente sente aquele cheiro maravilhoso do pão saindo do forno. E a gente chega na padaria e diz assim, esse pão é de agora, tá quentinho. Aí o atendente diz, acabou de sair do forno, e diz, eu quero esse, porque ele tá quentinho. E a gente quer chegar em casa e quer se alimentar. Agora imagina você, o privilégio que nós estamos tendo nessa manhã, de sermos alimentados, não com o pão material, mas com o pão vivo que desceu do céu.
com a palavra ensinada por Jesus, quando ele diz, eu sou o pão da vida. Quando ele fala, ele está falando aqui, nesse texto, que ele é o pão da vida, para os que creem, olha só, ele está falando porque a multidão acompanhava ele, e muitos deles, ele sabia que estavam ali, não para ouvir a palavra, não é porque estavam com fome, queriam alimento, porque Jesus multiplicou pão e peixe, ó, multiplicou pão e peixe. E as pessoas, nós seres humanos, somos muito interesseiros, não é a verdade? E a gente se interessa por pessoas que podem nos dar alguma coisa. É assim. Isso é o ser humano. E Jesus, ele aproveita a oportunidade e diz assim, ei, presta atenção, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim. Olha, vocês têm a oportunidade de serem alimentados com um pão, não esse pão que perece, não esse pão que come agora e daqui a menos de meia hora já está com fome de novo. Não, eu sou o pão que te alimenta e você não vai ter fome mais. Você vai ser saciado da sua fome. De quê? De verdade, de vida, de bênção. Olha que coisa maravilhosa. Ah, missionária, mas será que não vem nenhuma luta? Vem, mas a luta vem para a gente ter vitória, para nos fortalecer também, sabia disso? Não é assim? Eu estava na igreja e eu fiquei feliz, reencontrei uma irmã, amiga minha de muitos anos. Ela teve um problema de saúde e quando eu cheguei no culto, ela estava lá. E eu fiquei feliz, ela está se recuperando. E ela disse uma coisa interessante, agradecendo a Deus pela saúde, ela disse assim, durante esse tempo todo que eu estive doente, que eu estou me recuperando ainda, foi o período que eu mais orei pelos meus filhos e pelos meus netos. E aquilo me chamou a atenção, porque essa irmã é uma irmã de oração. Eu conheço ela já desde quando eu cheguei nessa igreja. E ela abria a boca e dizia, nesse período que eu estava me recuperando, é o período que eu mais oro. E o esposo dela disse, é mesmo, ela já acorda orando por neto, orando por filho. E que coisa maravilhosa isso. Por quê? Porque ela estava já alimentada com esse pão vivo, que é Jesus. Então ela precisava colocar isso em prática, para que esse alimento seja aumentado. E eu achei maravilhoso isso. Isso é gratificante, isso nos ensina. E Jesus, ele diz, ele ensina, ele diz, olha aqui, vocês estão preocupados só com esse alimento material, mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, é a Jesus. Não é a amigo de Jesus. Não eram os discípulos de Jesus. Não, é quem vinha a Jesus. Era ele ele que é o pão vivo que desceu do céu. Não terá fome. E aí ele acrescenta, ele diz, e outra coisa, e quem crê em mim não terá sede. Sabe por quê? Porque eu sou fonte de água viva, que sacia a sede. Olha que coisa preciosa nós temos hoje. Olha que coisa maravilhosa nós temos. Jesus diz, eu sou o pão da vida. E olha que diferença. O pão material sacia a fome material, mas o pão que é Jesus, espiritual, sacia a fome que nós temos na nossa alma. E como é maravilhoso, e como é que nós podemos ser saciados por esse pão? Crendo na palavra de Deus, obedecendo à voz de Deus. Eu não sei qual é o seu dilema nessa manhã, mas saiba de uma coisa, há uma mesa preparada para você nesta manhã. Vá a Jesus. Eu não sei qual a sua situação, mas você tem um caminho a seguir. Lembra que Jesus disse, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou videira. E ele diz, eu sou pão e sou água, eu sou alimento e sou água que sacia a sua sede. Então se aproxime de Deus mais um pouco nessa manhã. Tenha fé. Acredite, você vai conseguir. Acredite, você vai conseguir. Não chega ao meio-dia e você vai ter testemunho para dar.
Você vai se surpreender com o que Deus vai fazer na sua vida. Não terminará esse dia e você terá testemunho para dar. A proporção que o dia for passando, você vai recebendo mais bênçãos ainda. E vai chegar um momento que você vai dizer assim: quantas bênçãos eu recebi nesse dia. Como a minha alma está alimentada. Por quê? Porque eu entrei pela porta, que é Jesus. Eu segui o caminho que é Jesus, que é de verdade. Eu estou sendo alimentado pelo pão vivo que desceu do céu. O pão que pode me alimentar e saciar a minha fome espiritual. Talvez você esteja com alguém precisando dessa palavra, precisando ouvir essa palavra. Envie esse vídeo para mais alguém, compartilhe essa palavra. Deus está falando com você. Ele diz: eu sou. Jesus disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Olha que coisa maravilhosa Jesus fala aqui. Jesus está ensinando, e Ele está nessa manhã ensinando a mim e ensinando a você. Então que essa palavra permaneça na nossa vida no dia de hoje. Se regozije com essa palavra, se alegre em ter com você esse pão vivo que desceu do céu. Jesus é o nosso amigo. Jesus, ele se sacrificou por mim e por você. E ele teve o cuidado de dizer: eu vou ao Pai, mas eu mandarei o Consolador para ficar com você. Olha que coisa maravilhosa. Como é maravilhoso ser alimentado por esse pão vivo, por esse pão abençoado. Porque é esse Jesus que é o pão vivo que desceu do céu. Ele diz: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. É esse mesmo Jesus que dá o sustento material para nós. Mandando, enviando, dando condição de você trabalhar, abrindo porta de emprego, dando respostas. Você não está só. Acredite nisso. Deus está com você. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando. Continue dando um dia maravilhoso para você e para sua família. E que os questionamentos sejam resolvidos, solucionados no dia de hoje. Continue crendo. Continue se alimentando com esse pão vivo que desceu do céu. A nossa meditação hoje se baseou no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 35, quando Jesus, ele diz: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá fome. Deus continue te abençoando. Beijo no seu coração. É muito bom ter você aqui. Não esquece, deixa seu gostei, comenta e compartilha. É muito bom saber que você está mandando esse vídeo para mais alguém e abençoando a vida de mais uma pessoa. Deus continue com você.